Bom dia, um pouquinho de atraso, e aqui quero agradecer a todos pela presença e um pouquinho pela paciência também, porque nos atrasou um pouco a mesa, mas nós vamos tentar fazer um bom debate aqui e na condição de coordenador, aqui já coloco, viu, Gabriela e Germana, eu tenho o lançamento do meu livro logo às 12h30. Lançamento não, eu tenho o debate sobre o meu livro às 12h30, então eu vou ter que confiar um pouco nos colegas, no sentido de colocar um pouco a apresentação. Apenas com o introito, então nós estamos aqui, nós somos trabalhadores dos tribunais de contas, mais o Murilo, que é um professor da Universidade Federal do Pará, eu sou do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a Fátima é do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a Sabrina é conselheira substituta, adjunta do Tribunal de Contas de Santa Catarina, e o Arthur também, como nós três somos auditores de contas, né? Ambos, nós três, eu, Fátima, César e Arthur, somos auditores de contas. Portanto, nós trabalhamos com tribunais de contas e a nossa grande intenção com essa mesa e o nível de reprodutividade que nós queremos ter com ela também é de dar uma publicidade na ciência política dos trabalhos sobre tribunais de contas. Então, Gabriela, é você que vai coordenar as apresentações? Posso já compartilhar, tá? O nosso primeiro slide, que é para que a gente consiga explicar para o público como que nós vamos trabalhar. Eu vou ser bastante rápido, tá, pessoal? Eu vou deixar mais o tempo para vocês e talvez, infelizmente, eu tenha que sair antes do término da mesa, por força da outra mesa que eu tenho. Tá? Mas vamos lá, vamos trabalhar. Então, essa é a nossa mesa, Tribunal de Contas século XXI, qual modelo adotar para a democracia contemporânea. Trata-se de uma preocupação que nós temos nos tribunais de contas, como pesquisadores que somos, como trabalhadores do Tribunal de Contas, como pesquisadores que somos, uma preocupação que temos com relação a esse conhecimento sobre esse órgão importante, sobre a republicano, que se chamam tribunais de contas. Né? Então, pode passar para o segundo, que está só a nossa apresentação. Bom, então esse é o resumo, onde nós queremos associar, em grande parte, por conta da biografia da ciência política, que nos associa bastante às teorias sobre qualidade da democracia, principalmente aqueles trabalhos do Damon Morlino, né? E a ideia fundamental de que nós somos os órgãos, por essência, responsáveis pela contabilidade horizontal. Né? Nós somos os órgãos que responsabilizamos os gestores pelo bom, pelo adequado ou não adequado uso dos recursos públicos. E a pergunta que nós fazemos aqui é se, de alguma maneira, os modelos de tribunais de contas ainda atendem à agenda democrática contemporânea. Se ainda é possível melhorar ou se há necessidade de ajustes, e a gente faz algumas contribuições sobre isso nesse trabalho dividido em 3 blocos. Pode passar, pode ir para o próximo. Né? Então, aqui eu fiz mais ou menos aquela explicação que nós demos antes, com uma questão que é fundamental, que é levantada, que é a ideia que nós temos nos tribunais de contas a necessidade de organizarmos e de darmos mais visibilidade para ele, para que a gente consiga também melhorar a utilidade dos tribunais de contas. Né? Mesmo em setores especializados, é larga a confusão que fazem ou o não entendimento do que são esses ilustres desconhecidos. Por favor, pode passar. Próximo. Então, essa é a pergunta que fazemos. Né? O modelo atual dos tribunais de contas responde às necessidades da democracia contemporânea? É uma pergunta, né? Uma provocação que nós estamos fazendo a partir dessa mesa. Pode passar. Bom, então a nossa ideia é incentivar a agenda de pesquisas a partir de 3 eixos. O primeiro, o eixo da institucionalidade, propriamente dita, né, e dos modelos com os quais é possível incentivar análises comparadas, né, que é na essência o que a ciência política produz. Os impactos que as disputas em curso nas arenas políticas, no environment político,
o que ele significa também para dentro dos tribunais de contas, o quanto é possível mantê-lo insulado ou não, o quanto que as decisões ou as orientações de accountability, elas são mais ou menos orientadas pelo ambiente político. E o terceiro é uma agenda que os tribunais de contas têm feito, que é o de melhoria da apresentação dos seus dados, dos resultados e das avaliações de políticas públicas a partir de uma outra agenda mais contemporânea que os tribunais têm adentrando aqui, que é uma parte onde a Fátima e o Arthur vão focar um pouco mais. Na primeira parte mais a conselheira Sabrina Ioki. Pode passar, por favor. Bom, então esse trabalho não é um trabalho, é um trabalho que já foi iniciado. Aqui nós temos essa mesa, pela segunda edição da BCP, subsequente no qual nós conseguimos apresentar, e aqui nessa foto, além desse que vos fala, né, que é o primeiro da foto, também o colega Carlos Arthur Galo, coordenador do PPG de Ciência Política da UFPEL, o Júlio Canelo, que tem um dos trabalhos premiados, que eu vou fazer referência aqui numa breve citação de tribunais, sobre trabalhos de Tribunal de Contas, como trabalho da revista de política comparada, estadunidense de política comparada, onde ele foi onde o artigo dele foi premiado, o melhor artigo do ano de 2016, e a Monique Menezes, que é uma pesquisadora da Universidade Federal do Piauí, e que trabalha bastante também a temática dos tribunais de contas. Então, rapidamente, pode passar. Então, rapidamente, fazer duas referências aos trabalhos. Então, na primeira parte, onde eu vou dividir um pouco com a conselheira Sabrina, eu vou falar um pouco das pesquisas sobre política comparada, né? E depois um pouco numa visão do magistrado, onde também ela vai trazer os instrumentos de padronização de análise de contas públicas, principalmente a partir dos municípios, que é um trabalho que ela tem desenvolvido. Por favor, pode passar para o próximo. Então, política comparada, próximo, pode passar, que trouxe destaque, aqui apenas uma ideia de que é possível comparar os sistemas de controle externo de países, aqui já com a bibliografia mais conhecida que a gente tem condições de produzir dessas auditorias superiores de contas, né, que nós fazemos, em trabalhos que são mais correntes, tanto na literatura da América Latina, como também na literatura brasileira sobre Tribunal de Contas. Esses são os países que têm feito parte das discussões sobre federalismo e das discussões sobre Tribunal de Contas. Pode passar. Bom, então, apenas uma rápida observação. Então, os trabalhos sobre Tribunal de Contas começam a ganhar uma conotação acadêmica na ciência política a partir dos trabalhos do SPEC, lá 2000, 2001, 2002, naquela condição muito mais perguntando, indicando, esses órgãos existem, o que são tribunais de contas, né? Num segundo momento, trabalhos interessantes que o Charles Peçanha começa a fazer sobre política comparada e instituições comparadas entre Brasil e Argentina, um trabalho muito interessante, onde ele mostra o nível de fragilidade hoje, com a mudança constitucional, com a eliminação do Tribunal de Contas da República Argentina, e do papel muito pouco significativo com relação à Auditoria Geral de la Nación. Ele traz um conjunto de dados onde apresenta uma crítica onde o alto nível de dependência do Tribunal, da Auditoria Geral da Nação em relação ao Poder Legislativo impacta em um poder quase, na verdade, quase uma instituição amorfa que acaba não tendo nenhum tipo de impacto no controle da contabilidade na Argentina. Diferente do que acontece no caso brasileiro com o Tribunal de Contas da União e com os sistemas de Tribunal de Contas que existem no Brasil. Depois, um outro padrão de trabalhos também de política comparada, né, que dão conta do desenho institucional dos órgãos de controle externo, trazendo já os aspectos de contabilidade horizontal e também de qualidade da democracia, são trabalhos da professora Monique Menezes, né, onde ela faz análises comparadas do Brasil, México, Argentina, Brasil e Chile, né, e também faz um trabalho
lá já de 2016, mostrando como esse nível maior de autonomia, de accountability em relação a todos os países vinculados ao LACENS. Também dela, né, numa hipótese mais recente, que ela trabalhou agora com 2018, trazendo Brasil e México, né, ela vai trabalhar a questão da autonomia dos tribunais de contas em relação aos parlamentos, né? Então, trazendo que mais autonomia, mais ativismo dos tribunais, melhor controle, melhor accountability. E agora, recentemente, um trabalho meu, onde eu trago a variável histórica para explicar a conformação dos sistemas de tribunais de contas, trabalho recentemente lançado na Universidade Nacional de Rosário, numa comparação que eu faço de todo o sistema de controle externo do Brasil e da Argentina. Então, pode passar, vou passar. Acho que aí já passo imediatamente para a conselheira Sabrina, né? Eu acho que eu até vou desligar aqui. Depois eu tenho mais um slide, mas eu acho que uma rápida passagem. Eu não sei, Sabrina, se eu passo aquele slide que é o slide 20, ou se tu já quer falar agora. Não, pode passar. Posso passar o 20. Então, por favor, vamos um pouquinho mais adiante. Um pouquinho mais adiante. Depois voltamos. Um pouco mais adiante, um pouco mais. Um pouquinho mais. Não, um pouquinho, acho que avançou muito. É o 20, é a página 20. Seção 2. Isso, aí, esse aí. Bom, então esses trabalhos são trabalhos premiados. Eu trouxe aqui são 3 trabalhos premiados sobre tribunais de contas. O primeiro é um trabalho clássico do Mério Pereira Figueiredo, né, onde eles fazem um conjunto de modelagens, estado de conjunto de modelos de base econométrica, onde basicamente eles analisam todos os tribunais de contas do Brasil em 2009, onde incluía ainda o Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, onde eles dizem que, bom, maior volatilidade eleitoral, ou seja, menor votação identificada com um viés ideológico, com compromisso com campos partidários, né? Menor incentivo à contabilidade. Eles montam um modelo onde eles comprovam isso. Em estados onde tem maior circulação de poder, a ideia é que existem maiores tribunais de contas com maior independência na sua decisão. E também trazem uma ideia, quando eles fazem o teste, na ocasião, onde Tribunal de Contas com carreiras de procurador de contas e com conselheiros substitutos são mais ativas no sentido da fiscalização das contas públicas e também com relação ao exercício da contabilidade horizontal. Depois, um outro trabalho, que esse sim, um trabalho premiado, né, da Comparative Political Studies, do Hidalgo do Canelo, que fez parte da última mesa, na última ocasião, e Lima de Silveira, onde eles trazem uma interessante conclusão no trabalho deles, metodologicamente muito bom, um trabalho muito bem acabado, onde eles dizem, que conselheiros, né, substitutos, conselhos escolhidos pelos agentes políticos punem, como que eles punem mais, né? Puxam taxas inferiores, aliás, quando escolhidos, né, quando assumem a condição de conselheiros, punem os gestores, os maus gestores, em taxas inferiores àqueles que de alguma maneira conseguem se manter de forma mais insulada. O problema é que eles trazem a questão toda que eles trazem uma problematização do trabalho deles, é muito interessante, isso é seminal, com relação à análise de tribunais de contas, que o problema é como é que você consegue isolar essa variável. E esse é o grande problema, a dificuldade que existe. Essa variável não se isola. E quando não isolada,
o comportamento das decisões é muito parecido, né, dos conselheiros. Ou seja, existe toda uma mediação com relação às contas, à avaliação das contas. E num outro trabalho que é bastante interessante, o Laureano é meu colega de Tribunal de Contas, isso já na área da contábeis, e aqui eu encerro, a gente tinha os processos de gestão, a gente chamava de gestão fiscal no Tribunal de Contas, onde havia um prévio parecer por parte da auditoria, e eu falo de auditoria dos auditores de controle mesmo, externo, né, que é o que eu sou, que a Fátima e o Arthur também são, dizendo, olha, como que os conselheiros se posicionam quando lá existe um indicativo de que não houve no ente federado o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Os argumentos, eles trabalham com os argumentos divergentes, que é em torno de 15% dos casos totais, né, onde a divergência entre o parecer que é firmado pela auditoria, de não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, e as justificativas que os conselheiros trazem para justificar que, apesar de não cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que isso não é razão para punição. Então, ele faz um trabalho muito interessante, que eu reputo também seminal. Então, essa é uma provocação feita dessa agenda geral de pesquisas. Então, o que a gente tem feito e quer incentivar e quer provocar em outras situações nos próximos encontros da BCP. Bom, acho que passei um pouquinho. Acho que não passei muito, não. Sabrina, contigo. Deixa eu só marcar aqui o horário para não... Gostaria inicialmente de agradecer, dar bom dia a todos. Acho que essa mesa ela é extremamente relevante a um debate dos tribunais de contas no âmbito da ciência política. Eu inicialmente vou dividir a fala em 2 momentos, Gabriela. Eu acho que nesse momento a gente pode deixar de passar, de compartilhar os slides e na parte prática aí sim a gente compartilha. Pode ser? Isso, só para dar um bom dia a todos, né? É muito gratificante poder estar dividindo essa mesa com profissionais que trabalham com isso no seu dia a dia, através das práticas aí do Tribunal de Contas e também através de suas pesquisas, né? O César agora, que fez uma apresentação brilhante, que está sendo agora premiado nesse evento com relação ao seu livro. O Arthur Leandro, também do TCE do Pernambuco, que faz um trabalho excepcional, a Fátima, que é uma entusiasta aí dos ODS, e o Murilo, que faz essa ponte entre a academia e o campo, né, dos tribunais de contas, que é extremamente relevante, como a teoria pode estimular, aprimorar e condicionar as organizações a saírem da sua zona de conforto. E esse tema, Tribunais de Contas do século XXI, qual modelo adotar na democracia contemporânea, ele permite abordagens sob diversas perspectivas. Mas existe, acredito, um ponto de convergência em todas essas abordagens, que é o reconhecimento de disfuncionalidades que precisam ser corrigidas. Então, eu gostaria de dividir a fala em 2 momentos. O primeiro, para correlacionar essa disfuncionalidade com um dever de prestar contas, um dever que ele é inerente à forma de governo, ou seja, dessa relação entre governantes e governados. E um segundo momento, propriamente, que é tentar trazer questões práticas de como solucionar, ou pelo menos mitigar essa disfuncionalidade. E aí o meu recorte vai ser pontual, né? Já que temos diversas perspectivas, o meu recorte vai se dar justamente no reconhecimento de que hoje o sistema de tribunais de contas ele é composto por 33 lógicas distintas. Então, 33 sistemas de controle que atuam de modo díspare em certas questões. E uma das questões do meu recorte é justamente a questão da responsabilidade governamental. Então, como compatibilizar essa disfuncionalidade, ou seja, 3 lógicas distintas,
com a questão da forma de avaliação dessa responsabilidade. E essa disfuncionalidade, ela é indutora de uma perspectiva de incerteza, de insegurança, e que são elementos corrosivos propriamente de um bom governo, porque submete o governante a um modelo de disputa política, e isso ele é prejudicial. Então, a bússola ela tem que ser justamente o alargamento dessa transparência da responsabilidade governamental, deixando bem claro, deixando bem assente quais são os alicerces para que o gestor não atue sob o império do medo, mas que ele possa, sim, ter certeza, ter segurança de que ele pode fazer, sim, o seu melhor. E esse tema da estabilidade é um tema que acompanha a ciência política ao longo de sua trajetória. É um instrumento de blindagem à questão da corrupção, à questão da degradação do governo. Isso tem sido colocado por diversos autores, até o Bobbio, que é um clássico da ciência política sobre as formas de governo, já chama a atenção para essa reflexão sobre a questão do bom governo. E como, então, essa teoria da responsabilidade governamental ela pode ser compreendida como uma antítese, como uma contra essa perspectiva de instabilidade. Ela, quando eu tenho segurança e quando eu tenho estabilidade, eu reforço a minha percepção e a compreensão de bom governo. E como hoje a responsabilidade governamental ela é apurada nos tribunais de contas? Essa é a primeira reflexão que coloco, porque os tribunais de contas, como bem falou o César, somos ilustres desconhecidos, mas nós temos muita competência e muito potencial. Há uma emissão de um parecer prévio no âmbito dos 33 tribunais de contas que alcança todos os entes federados. E 5.570 municípios também estão incluídos nessa perspectiva. E isso é extremamente relevante, porque apenas com 2/3 que as câmaras municipais elas podem se desconsiderar um parecer do Tribunal de Contas. Então, em que medida há essa uniformidade? Quais são as matérias que devem constar no parecer prévio? O que leva à rejeição? E aí volta essa questão da disfuncionalidade. Como temos 33 lógicas distintas, há muita disparidade entre o julgamento realizado pelos tribunais de contas. Hoje eu integro uma comissão que está da Atricom em conjunto com a Audicom, que é a Associação dos Conselheiros Substitutos, que também busca estabelecer diretrizes para justamente tentar uniformizar essa questão. Mas fato é que foi constatado que realmente há elementos que divergem de um julgamento para outro conforme o Tribunal de Contas. Inclusive, quais matérias devem constar? Há uma perspectiva de avanço em termos de questão orçamentária, que os números significam, e eu vou colocar isso na segunda parte, mas hoje há tribunais que fazem apenas uma análise contábil, há tribunais que já avançam para uma perspectiva da análise das políticas públicas e há tribunais que estão já colocando a questão do compromisso político, é o caso do Tribunal de Contas de Santa Catarina, pelo menos nos sendo responsável. Só que o que eu observo, e é a minha experiência de 14 anos do Tribunal de Contas, é que há cada vez mais um achatamento desse instrumento que eu considero valiosíssimo, que é o instrumento da análise das contas públicas. Ele tem sido cada vez mais automatizado, e isso é um ponto positivo, mas o ponto negativo é que essa automatização, em vez de levar e estimular uma análise cada vez mais qualificada, ela tem acabado gerando também, tem esvaziado propriamente essas possibilidades de avaliação das políticas públicas. E esse achatamento, ele significa uma omissão do Tribunal de Contas na sua competência constitucional
que é a de contribuir para o bom governo. Então, essa perspectiva da responsabilidade governamental, eu tenho adotado uma perspectiva a partir de 3 eixos. E aí eu já entro, Gabriela, nessa segunda parte, apenas colocando essa segunda parte, que a gente pode fazer a compartilhamento com a tela. Isso, aí o seguinte, que é essa perspectiva da responsabilidade governamental a partir exatamente, é a seguinte, é com essa amarelinha mesmo. A responsabilidade governamental, e aí eu faço essa colocação de bom e mau governo, que é próprio, é um debate da ciência política, propriamente. Temos a questão daquela máxima maquiavélica de que os fins justificam os meios, quando, na verdade, o que Maquiavel propõe é justamente essa perspectiva de capacidade de manutenção do poder, dissociado propriamente com uma conduta ética, e o debate contemporâneo vai justamente nessa outra vertente de que nem sempre os fins justificam os meios, em que é necessário, sim, um comportamento ético para poder alcançar bons resultados. Então, a responsabilidade, nós temos trabalhado um modelo com 3 eixos. O primeiro, o da confiança democrática. O segundo eixo, que é propriamente o da execução orçamentária, da verificação do cumprimento dos limites constitucionais e legais. E um terceiro eixo, propriamente voltado à avaliação de resultados. Dentro da primeira função, pode passar, Gabriela, temos que a função é, sim, a de oferecer uma resposta aos governados, àqueles que elegeram, de como está sendo executado o plano de governo. Ou seja, aquela promessa de campanha, as promessas políticas, elas são registradas na Justiça Eleitoral e em que medida aquele plano de governo tem sido acompanhado e tem sido efetivamente colocado em prática. E aí o que se tem não é necessariamente uma questão impositiva. Não é que aqueles compromissos eles tenham necessariamente que serem executados na sua integralidade. O que se busca não é justamente a estimular o planejamento, o que se busca é dar uma resposta à sociedade. Fizemos isso, não fizemos aquilo, mas por isso, né, com as devidas justificativas. O segundo eixo, pode passar, Gabriela, é justamente essa questão da função de oferecer um parecer técnico que vai subsidiar o julgamento da Câmara de Vereadores, no caso dos municípios, né, mas em todas as esferas de governo, em relação ao cumprimento dos limites constitucionais e legais. E o terceiro eixo, que é propriamente o da responsabilidade por resultados, porque a nossa função, a função do Tribunal de Contas, é também contribuir para a formatação, para a adequação dos programas de governo e para a utilização dos dados, das evidências, como mecanismos e instrumentos para que o governante possa, sim, se subsidiar de informações relevantes para a sua tomada de decisão. Então, esses são os 3 eixos. E aí, pode passar, que vão compor esse ciclo. Então, eu tenho aqui, no caso ali, esse foi um modelo que nós adotamos, eu tenho adotado desde 2017, ano passado, fui responsável por 32 municípios, com aproximadamente 2 bilhões e 700 mil em termos de recursos públicos. Esse valor ele é utilizado pelos governantes para atender a necessidade aí de quase 10% da população catarinense, para me gerar o quê? Para gerar resultados, para gerar melhoria na qualidade de vida, para gerar mais saúde, mais educação, para gerar uma ampliação da expectativa de vida. Então, nós aí colocamos, então, como norte as metas
da Agenda 2030, que a Fátima vai posteriormente tratar com mais propriedade. Então, pode seguir. E aí, só para ter um panorama do ano passado, com relação, nós utilizamos como linha a questão da utilização de políticas públicas para a expectativa de vida, para evitar as mortes precoces, a questão da mortalidade infantil, a questão do feminicídio, a questão dos acidentes de trânsito, como aqueles recursos, aqueles quase 2.7 bi podem ser utilizados para melhorar questões primordiais para uma melhor qualidade de vida da sociedade. E pode seguir, Gabriela. Então, esse ano, nós avançamos um pouco mais e esse é o nosso infográfico. Não que a prestação parecer prévio se resuma ao infográfico. Nós estamos tentando melhorar a forma de comunicação. Então, o parecer prévio antecede o parecer o infográfico, depois um quadro síntese e depois propriamente o parecer. E nesse infográfico, a gente já quer de imediato chamar a atenção para questões que são centrais. As questões com relação à expectativa de vida, em relação ao cumprimento dos limites, em relação às metas da ONU, e esse ano incluímos também, no final, a questão do MEG, que é o Modelo de Excelência de Gestão do Ministério da Economia, e a perspectiva das transferências voluntárias. Esse MEG, Modelo de Excelência de Gestão, ele vai se tornar obrigatório a partir do ano que vem, e as transferências voluntárias para os municípios, que hoje, os pequenos municípios, eles têm seu orçamento muito reduzido e as transferências voluntárias acabam sendo um valor significativo, elas serão condicionadas ao atendimento desses requisitos do modelo de excelência de gestão. Então, nós já estamos nos antecipando, alertando o município de que ele tem que se adequar, tem que cumprir esses requisitos com relação à transferência para poder não deixar de receber os recursos da União. Então, nós temos essas transferências voluntárias, só para fazer um parênteses, elas têm sido, essa temática, na verdade, é um tema árido, mas ele expõe uma questão extremamente relevante para o campo da ciência política, que é essa disputa das decisões entre legislativo e executivo. E apenas para, então, acho que já meu tempo já está meio se esgotando, eu acho que nossa contribuição em relação do Tribunal de Contas para a sociedade, ela pode ser muito significativa. Nós temos muito potencial, temos uma equipe, são quase 16.000 aproximadamente servidores públicos em todos os 33 tribunais de contas, temos uma equipe também de conselheiros, aproximadamente 230, conselheiros substitutos, Ministério Público de Contas, então toda uma estrutura que ela deve sim convergir, deve, digamos, ter regras uniformes para que possa sim gerar estabilidade, para que possa estimular o gestor a sair hoje que tem se colocado muito, dessa administração do medo, para ingressar propriamente numa administração em que ele veja o órgão de controle como um parceiro, como um facilitador da boa gestão. Apenas para finalizar, agradeço novamente a oportunidade desse debate, que para mim é extremamente construtivo, porque põe em questão algo que para mim é muito caro, que é onde eu trabalho há 14 anos, mas vejo que há necessidade, sim, de mudanças e mudanças significativas, né? Li recentemente um livro do Moisés Naim sobre o fim do poder e eu achei fantástico algumas perspectivas dele que colocam essa percepção, e aí eu compactuo também, acabei aderindo a essa linha de pensamento,
essa percepção de fim desse poder de persuasão em relação àquelas condutas não éticas, aquelas condutas relacionadas à corrupção. O fato é que existe ainda, isso ainda está entranhado na estrutura administrativa, não só do Brasil, mas de outros países também, mas o que eu vejo é que há cada vez mais um desgaste desse modelo, desse ciclo de corrupção, e que é preciso que as instituições se consigam, a partir de novos valores, se aproximar cada vez mais de um modelo que promova avanços, que promova desenvolvimento na estrutura político-social. Então, finalizo o meu painel respondendo a pergunta, né? Qual o modelo do Tribunal de Contas do século XXI? Eu acho que esse modelo é um modelo que deve assumir um novo protagonismo, um protagonismo que seja efetivamente capaz de contribuir com o bom governo, capaz de gerar estabilidade, capaz de oferecer à sociedade respostas em relação às escolhas políticas. Agradeço novamente, obrigada. Eu vou pegando aqui. Bom dia, eu vou também vou dar continuidade à fala seguindo agora a apresentação. Eu queria só agradecer o convite, estou muito feliz de estar muito honrada também por ter recebido o convite e estar participando dessa discussão com esse grupo tão, digamos assim, reflexivo em relação ao momento tão delicado e complexo que a gente vive. Eu vou falar, só para situar um pouco, eu vou falar, o meu lugar de fala vai ser como engenheira que trabalha há muitos anos com a questão, digamos assim, das políticas, né, internacionais em relação à questão, em particular, do meio ambiente, mas que se abre na perspectiva de um olhar mais amplo. E que hoje eu tenho trabalhado muito focada na questão do papel dos tribunais face digamos assim, como os controles podem atuar utilizando como ferramenta, uma ferramenta importante, os ODS. No entanto, para isso, eu queria dividir minha fala em dois momentos. Uma é que eu queria contextualizar um pouco o que são os ODS, aí falando um pouco, Sabrina disse que eu sou fã, né? Contextualizando um pouco, dada a complexidade, né? E que não é trivial e que não é de agora, né? E nesse momento internacional, eu acho que é uma discussão absolutamente consistente que vai fazer sentido, né? Quando a gente fala do próprio processo digamos assim, da releitura dos tribunais. E aí, aproveitando, tomando como referência a fala feita por César, né, sobre toda a história dos tribunais, e aí, em particular, quando ele faz a análise da cultura dos tribunais e tal, e de Sabrina, quando ela, da conselheira Sabrina, quando ela fala também um pouco, estou chamando todo mundo pelo nome, porque a gente está numa mesa de colegas, e aí eu acho que a primeira coisa talvez seja a gente romper, não é? com essa estrutura formal que nos é imposta, quando a gente está tentando refletir com iguais sobre um processo que caminha, não é? De forma difícil, complexa e de pouco, digamos assim, aderência ao conjunto. E aí vou tomar a fala de Sabrina para falar dessa, digamos assim, dos diferentes tribunais que a gente está falando, né? A gente tem universos que são muito distintos. Então, eu vou me permitir começar, vou fazer um breve histórico sobre a questão dos ODS, como é que a gente chega a ele, e aí eu tenho que entrar um pouco em política internacional, que é para a gente entender como é que se contextualiza e como ele vai chegar nos tribunais, eu diria, como oportunidade. Eu vou pedir para a Gabriela, né? Gabriela, por favor. Próxima. Pronto. Deixa eu ficar aqui vendo a tela. Veja, eu não vou falar com detalhes
mas eu queria, na verdade, situar um pouco do ponto de vista internacional e o Brasil entrando praticamente em todos os momentos aqui da agenda mundial, né, onde você vai construir um diálogo internacional e que aí, quando eu vou falar de diálogo internacional, eu vou falar fundamentalmente da possibilidade de construção coletiva, né, e a gente vai dividir talvez em 3 grandes momentos, né? Quando você tem o marco aqui, até na década de 72, onde tem a primeira conferência, né? Que vai falar sobre, na verdade, você vai falar sobre meio ambiente, mas não é sobre ambiente, mas na verdade é sobre as políticas, né? Digamos assim, tendo em conta que o mundo não será mais o mesmo, nem é um só. Que políticas são essas que vão dar conta da premência e a necessidade do capital, do capitalismo, de responder a desafios muito objetivos. Um modelo, né, de ocupação do território, um modelo de exploração da natureza. Enfim, o marco vai ser o Clube de Roma, com o famoso documento sobre limites do crescimento, e até 72, quando tem a conferência. E eu vou fazer um comentário antes, que até esse momento, eu diria, Graço, de uma forma bem geral, que a gente estava falando de todo o movimento do multilateralismo, quando você tem a criação de toda uma agenda dos bancos internacionais, da Liga das Nações, que é pós-guerra, depois a ONU, pós-guerra. Então, uma linguagem que vai passar fundamentalmente por ser multilateral. Então, esses atores vão para a mesa e vão tentar negociar a grandes acordos do mercado, né, internacional, sendo bem claro. Bom, quando a gente caminha, a gente vai ter uma caminhada a partir da década de 80 para digamos, aprofundamento, né, do modelo neoliberal, né, e uma agudização, né, que a gente vai chegar com a ECO 92, o relatório Brundtland com a Agenda 21, lá na frente, na ECO, e a gente vai ter uma agudização desse processo de uma política neoliberal muito mais agressiva, né, no mercado. E aí eu vou chamar como ponto de referência, talvez 2 grandes marcos aqui. Um vai ser a queda do muro, no final da década de 80, a queda do muro de Berlim, mostrando o fim de um modelo, né, de toda a discussão da Guerra Fria, e no início do século XXI, a queda das Torres Gêmeas, né? E aí a agudização e a tentativa de abandono, de ruptura de todos esses acordos multilaterais. Que não ocorrerá, mas você vai ter, na verdade, hoje, né, a gente caminhando para uma clara, ainda pode faltar, uma clara tendência, não é, de um confronto ainda nessas grandes, digamos assim, nesses grandes encontros, nessas grandes agendas internacionais. E esse confronto continua, está posto, e eu marco aqui a Conferência de Paris, e eu marco uma tentativa, não é, do famoso momento da globalização ainda, sem o acirramento, sem a agudização, né, do modelo neoliberal para terra arrasada, e aí com o surgimento daqui dos grupos já, e a gente está falando já da ruptura desse modelo multilateral via estados como os Estados Unidos, o Brasil, a Índia, e aí um conjunto de países que se movimentam para romper com esse modelo de unidade internacional. Bom, você vai ter os grandes marcos, eu vou chamar de Agenda 21, o ODS, né, que é em 2015. Então, a gente já está nesse... Eu entro aqui, eu vou chamar a atenção para a Agenda 21, porque, na verdade, o meu entendimento é que ela vai dar origem aos ODS. E nesse 2015, não por acaso, a gente vai ter o lançamento pelo Vaticano, né, da encíclica papal, que é sobre meio ambiente, que está muito, muito alinhado com a questão da discussão dos ODS, uma discussão do multilateralismo. Por favor, a próxima dela. Aqui
ou então os ODS são conhecidos de todos, né? E tem uma coisa interessante, que os ODS, na verdade, eles passam basicamente digamos assim, a ocupar toda, digamos assim, a mídia, né, como a grande alternativa, né, para que o mundo resolva seus problemas, que estão para além, muito para além da questão ambiental. A ambiental como digamos assim, um pano de fundo para as primeiras discussões. E, na verdade, quando a gente vai olhar os ODS, aí eu vou me reportar um pouco à Agenda 21, que também foi usada pelos governos nacionais como uma grande alternativa. Desculpem, mas o barulho aqui a vizinhança está. Bom, vai ser a grande alternativa, né, para tentar dar conta, né, do enfrentamento de todas as contradições do próprio sistema, a Agenda 21, com o conceito de desenvolvimento sustentável. Ela não dá conta e ela tem uma questão muito intrínseca a ela, que é a falta de metas. Ela não tem metas, ela não define com clareza. Somente em 96 sai um livro que ninguém nem sequer comenta, que são a presença de alguns indicadores. Ela tem algumas metas muito frágeis, não tem indicadores. Então, existe um documento que saiu, mas que passou em brancas nuvens, digamos assim. Ninguém fez nenhum comentário. No entanto, a gente olha, e aí a gente se faz uma pergunta também, né? Quer dizer, nessa discussão toda, a Agenda 21, a Agenda 2030 parece surgir como uma grande alternativa, né, para se trabalhar questões importantes do ponto de vista da democracia. Aí eu volto para o tema nosso, né? Quer dizer, para a questão do momento e da necessidade de pautar, né, nas discussões dos atores sociais a democracia ser colocada. E aí, na Agenda 2030, ela é, na verdade, um compromisso político. Aliás, como todas essas grandes reuniões serão, na verdade, pactos políticos, que serão mais ou menos respeitados, que serão mais ou menos, digamos assim, considerados em função da força dos atores que vão atuando e do enfraquecimento que vai haver do sistema. De qualquer forma, nos estudos feitos logo a posteriori o lançamento da agenda, em 2015, ressaltam-se alguns aspectos que eu acho que é importante e eu queria só ressaltar, que era, primeiro, que as dimensões, né, do desenvolvimento sustentável, eles têm um caráter, primeiro, universal, e que, portanto, e por outro lado, eles poderão ser usados em qualquer nível de escala. Isso acontecia na Agenda 21 também. Mas eles, no caso específico, eles definem metas. E eles têm uma amplitude tal que permite, né, que eu faça as adequações possíveis às políticas locais. E aí a gente está falando de um mundo, e aí isso tem a ver, isso rebate nos tribunais, a gente está falando de um mundo que hoje é urbano, a gente vai falar de cidades, e que isso vai e pode ser utilizado de forma muito consistente, né, para o bom governo, para a boa governança, né? Então, por outro lado, tem algumas críticas, né, e principalmente sobre a retórica, né, que vai estar também em toda essa discussão, a retórica e alguma inconsistência e incoerência técnica. E aí chamam atenção na discussão para a meta 16, que fala de paz e justiça, quando os principais países signatários eles vendem armas, né, para o mundo todo. Então, na verdade, na agenda, o que se busca são grandes eixos, né, para dar resposta a questões, digamos assim, das contradições, né, do modelo que, digamos assim, não dá conta, né, da complexidade das relações internacionais hoje. Outra crítica importante que é feita à agenda e em particular os ODS, é que eles não falam sobre a questão do comércio,
do comércio internacional, que será determinante nesse mundo hoje, né? Considerando todas as relações de troca e a complexidade que está presente. Ora, essa agenda e os ODS, os objetivos, eles serão, na verdade, assumidos pelo Brasil. Isso é uma coisa muito interessante. O Brasil, historicamente, ele vai se incorporar muito, muito cedo. Ele participa da discussão toda da primeira conferência, a Conferência de Estocolmo. O Brasil está presente, tem uma posição, se posiciona, e, portanto, a gente está falando de 72, né? Então, eu estou em períodos diferentes do ponto de vista da política brasileira, mas, do ponto de vista da política internacional, ele tem uma coerência muito grande. Então, o Brasil se envolve desde o primeiro momento e se tem uma posição muito importante digamos assim, na abordagem para reforçar esse olhar do multilateralismo, né? O Brasil é um país importante nesse aspecto. Bom, eu vou pedir para a Gabriela passar para a próxima. E aí, quando eu falo isso, e aí eu volto para os ODS, eu vou focar para o ODS, o Brasil, portanto, participou da construção da Agenda 2015, eu participei de uma série de fóruns, foram feitos em Brasília, no Palácio do Planalto, sobre sempre a coordenação da ministra da Casa Civil. Então, esse lugar, né, a presidência da República presente. Então, é interessante porque você tem uma mobilização dos atores sociais, e, portanto, eu vou falar de democracia, a fala desse conjunto de atores que é colocada na mesa, né? Então, o Brasil constrói essa Comissão Nacional dos ODS, que passa, portanto, a fazer um acompanhamento sistemático das diferentes ações e com esse conjunto de atores governamentais e os atores não governamentais e as instituições públicas e privadas, né, que vão dar suporte nessa construção dos ODS para o Brasil como um todo. Isso vai subsidiar, inclusive, a leitura que o Brasil vai fazer sobre a implantação dos ODS, inclusive nos municípios e nos estados. A próxima, por favor. Só para ilustrar, né, quer dizer, o plano plurianual 2016-2019, ele cotejava os objetivos com o PPA e mostrava mais ou menos os indicadores possíveis de usar e as iniciativas do PPA para dar conta desses indicadores. Próximo, por favor. No entanto, quando a gente chega em 2019, em abril, você tem um decreto 9.759 que extingue essa comissão, né? Essa comissão é extinta, né? E o grupo de trabalho, né? Ele deixa de existir completamente e você faz uma transferência e, portanto, e também você tem o descolamento do acompanhamento dos ODS com o PPA 2023. Isso eu coloquei essa nota aqui, que é um grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, porque na hora que você descola, você, na verdade, tira os atores sociais e, portanto, deixa somente os atores públicos, né, ligados especificamente aos governos, quaisquer que sejam eles. Então, esse é um desenho que quebra, e aí a gente volta a falar da questão da lógica do multilateralismo e a lógica que começa a ser substituída dentro do mundo por essa, digamos assim, unilateralidade, onde não interessa mais compartilhar com pares, e nem tampouco a gente vai falar de transparência mais. Próximo, por favor. E aí eu entro com a discussão dos tribunais. É interessante que nessa leitura, né, que é feita, por um lado, pelo poder público, né, brasileiro, que
em última instância, nós vamos acompanhar, enquanto tribunal, ele sinaliza, e aí, portanto, eu peguei o plano estratégico da Intosai 17-22, ele explicitamente coloca no plano estratégico, né, que as entidades podem, por meio de suas auditorias, de acordo com seus mandatos, fazer contribuições aos esforços para rastrear o projeto, monitorar a implantação e identificar a oportunidade de melhoria dos ODS. E aí, na leitura que eu faço, aí a gente já está fazendo a lógica que foi tão bem apresentado em cima de uma vivência do desenvolvimento que está sendo feita pela conselheira Sabrina, na apresentação dela. Então, eu consolido essa imagem e aí a gente tem digamos assim, posições que não há uma convergência, pelo contrário, há uma divergência clara quanto ao olhar sobre esse instrumento, eu vou chamar ele de instrumento, né, de acompanhamento. A próxima, por favor. A Declaração de Moscou, portanto, vai na mesma direção, e ela fala do reconhecimento da Agenda 2030, a reafirmação do compromisso, né, para o desenvolvimento sustentável e exercício do controle externo, direcionado ao atingimento das metas acordadas nacionalmente. E aí eu vou chamar a atenção para o papel do Tribunal de Contas, do TCU, já fazendo uma enorme articulação, inclusive com as autorias coordenadas, tentando puxar, né, e capitanear o que tem feito, né, na discussão e na reflexão sobre a possibilidade de você fazer já um acompanhamento mais sistemático, tendo como eixo, como referência, a Agenda 2030. Próximo, por favor. Já finalizando. E aí, veja, nessa passagem, eu entendo assim, que, na verdade, a compreensão, a partir das reflexões que têm sido feitas, seja sobre a fragilidade da discussão internacional, mas, por outro lado, entendendo esse instrumento como uma grande oportunidade, a gente percebe que o tribunal, e aí como os agentes, né, o Estado Democrático de Direito, com seus representantes formais, que aí vai o Executivo, o Legislativo e tal, ele tem condições de cumprir, e tem hoje, né, claramente, as dimensões, né, orientadas para as políticas públicas, já que ela é tão, o gerenciamento das políticas públicas, já que ele é tão amplo, né, quer dizer, na verdade, os ODS eles têm uma amplitude e tal, eu posso, sem nenhuma dificuldade, fazer esse direcionamento. E aí eu chamo a atenção porque alguns governos, e em particular alguns municípios, têm trabalhado fortemente nessa direção. E essa é uma oportunidade, do meu ponto de vista, no caminho dos tribunais, que é monitorar. E aí eu mostrei aqui um quadro, né, dessa página do governo de Pernambuco, dedicado especificamente ao ODS, onde ele já faz uma compatibilização entre os ODS, e que ele acompanha 8 ODS, os objetivos de longo prazo, que é a proposta do Pernambuco 2035, e, por outro lado, o PPA. Ele faz uma convergência muito interessante, e eu acho que é nessa direção, né, que os tribunais, aí o tribunal do século XXI, ele é desafiado hoje. Eu coloquei um pouco essa questão do desafio, ele é desafiado a lidar com, de um lado, a questão da tecnologia, da inovação, dos novos instrumentos, que não podem ser instrumentos da repetição, né, do que já vinha sendo feito. E, portanto, ele não pode servir, né, para, digamos assim, consolidar posições que já estão, digamos assim, vencidas, do meu ponto de vista, pensando a política como um sentido macro, né, da tomada de decisões, das escolhas. E, na verdade, esse instrumento passa a ser uma referência muitíssimo, muitíssimo importante para os tribunais, porque ele pode, na verdade, eu acho que talvez ele possa, digamos assim, criar uma unidade, né? E aí falando um pouco nessa olhar díspare dos tribunais e as relações de poder, ele cria, digamos assim, um certo distanciamento que permite que possamos
fazer uma análise crítica e usar todo o conhecimento que os tribunais têm, as competências dos tribunais, né, para lidar com esse desafio. O mundo não é mais o mesmo, apesar de se querer voltar para, digamos assim, um pouco a Idade Média, mas o mundo não é mais o mesmo. E aí, portanto, novos instrumentos, novas formas, cada vez mais complexas, serão ser assimiladas pelos tribunais. E aí eu só queria concluir fazendo a ressalva de que isso significará necessariamente, né, uma mudança muito, muito significativa nos tribunais, uma mudança cultural importante, inclusive quando a gente pensa na estrutura dos próprios tribunais, né, na reflexão sobre a sua, digamos assim, transparência e a necessidade dele se colocar para o cidadão, né, como parte. Então, esse ilustre desconhecido, para ele passar a ser conhecido de cidadão, ele tem que ser transparente e, de fato, falar e estar associado a essa população, né, que precisa desses serviços e não apenas ficar o olhar ser para punição, a prisão e coisas desse tipo, mas se não ele exigir, né, que de fato, o que foi acordado do ponto de vista democrático seja fique cada vez mais próximo da população e atenda, de fato, às necessidades. Era basicamente isso. Obrigada. Vou passar para Arthur. Arthur? O Arthur deslogou? Teve algum problema? Ups. Não. Na verdade, eu estou aqui, eu estava com o vídeo aberto, mas com o áudio fechado, né? O protocolo que a gente tem seguido com tanta regularidade, que é sempre fechar o áudio no momento em que não está falando. Eu aproveito já agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, na companhia de gente tão querida, tão cara, que além de profissionais muito competentes, são parceiros com quem a gente vem trabalhado e conversado ao longo do último ano. Então, essa mesa, ela é motivo de contentamento pelo fato de que representa a ampliação e sofisticação do debate acerca das cortes de contas e, de uma maneira mais ampla, da função de controle externo como mecanismo indispensável do amadurecimento democrático, né? Como o próprio nome da mesa sugere, né? A pergunta acerca do futuro dos tribunais de contas no momento em que o apreço pela democracia em nível internacional ele sofre um refluxo, em que nós temos governos ao redor do mundo que sinalizam com descrédito em relação à função de controle e de amadurecimento da participação social, da clareza e da transparência dos atos do poder público. Uma mesa como essa sinaliza que o debate que vem sendo construído na literatura acerca do controle externo e da sua função como elemento de amadurecimento democrático, ele está cada vez mais atual e presente, né? Tanto é que a gente está aqui na reunião da BCP agora. Então, foi nesse sentido, né? Foi motivado por esse espírito que eu elegi o título dessa conversa, dessa apresentação para o dia de hoje, né? Perguntando pelo horizonte da policy evaluation, né? Da avaliação da política como prática de controle externo. Eu sou Arthur Leandro, né? Sou cientista político, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco desde 96 e professor da UFPE desde o ano passado, né? E trabalho exatamente num programa de políticas públicas, fazendo essa discussão acerca da qualidade da avaliação. Eu vou pedir para a Gabriela passar para moldurar a minha discussão na referência a um texto clássico, né? Que não é um texto de ciência política, mas que atualiza para a gente a necessidade de falar o essencial, né? Buscando o atemporal, né? O constante, aquelas estruturas mais gerais do nosso entendimento. Então, a referência à Ilíada,
né? Exatamente uma passagem, né, do terceiro movimento da Ilíada, no qual a gente tem um encontro entre Aquiles e Heitor, né, em frente das muralhas de Troia, que Heitor, né, que encarna na narrativa de Homero o equilíbrio, a ponderação, a racionalidade, ele se encontra com Aquiles, que é irascível, é a bravura, é o destemor, e Heitor propõe um acordo para Aquiles, e Aquiles, nesse momento, ele fala da sabedoria do homem simples nesse momento, né? Aquela sabedoria que não vem da cabeça, mas vem do coração, e ele declara para Heitor que não há possibilidade de acordo entre homens e leões, né? Ou seja, não há possibilidade de modificação, na fala de Aquiles, da natureza dos contendores naquele contexto, né? A mentalidade da Grécia, nesse momento, a mentalidade da cultura grega era que os indivíduos eles seguiam a sua natureza, seguiam o seu destino, e o mundo se equilibrava à medida em que os atores seguiam a sua natureza. Eles faziam aquilo que tinham que fazer, porque não dava para ser diferente. Eu peço para a Gabriela passar, né, para destacar o fato de que as entidades fiscalizadoras superiores, né, esses espaços de controle que têm a sua existência estabelecida em diferentes formatos na comunidade internacional, elas têm sido progressivamente demandadas a realizar o controle de políticas públicas mediante avaliação. Um documento que a professora Fátima trouxe para a gente aí, que era exatamente a Carta de Moscou, a Declaração de Moscou, e também, né, a apresentação da conselheira Sabrina, trouxeram esse elemento de que a atuação do tribunal como instrumento de avaliação de política, ele tem se convertido como um horizonte procedimental e com rebatimentos políticos inegáveis no campo internacional. Aqui no Brasil, a gente recentemente teve a inclusão de uma norma da NPASP 9020, que é exatamente a norma que estabelece os critérios e procedimentos para avaliação de política como instrumento de controle externo, que é, na verdade, a adaptação ao ambiente institucional brasileiro da GAID 9020 da Intosai. Então, nós temos essa demanda para avaliação de políticas, orientando hoje a atuação das Cortes de Contas, né? Então, nós fazemos hoje não apenas verificação da regularidade do gasto, né, que é o resultado natural da auditoria de conformidade, mas nós também somos instados a fazer avaliação de política, buscando aí o Value for Money, que é o trabalho com foco na economicidade e eficiência, e também a Effectiveness, que, por uma questão de tradução, né, a Effectiveness é tanto a eficácia, verificação do atendimento das metas, mas também a efetividade, né, que são os efeitos de longo prazo das políticas públicas. Então, a Declaração de Moscou, ela elenca um rol de 10 prioridades, né, para a atuação das entidades fiscalizadoras superiores, das quais eu queria destacar duas para essa conversa da gente de hoje. A prestação de contas por resultado de políticas públicas, né, ou seja, o trabalho de avaliação do resultado dos governos, e também a 10ª, né, no começo e no fim, a 10ª, uma interação maior com os entes fiscalizados, a academia e a sociedade em geral. Então, eu vou falar na próxima lâmina, né, que a gente tem uma aparente dicotomia, uma antinomia entre a emitir juízo acerca da qualidade do gasto, ou seja, fazendo avaliação finalística da política pública, né, e não raro em desfavor político ao gestor, daquele gestor que realizou o gasto e não conseguiu os resultados e os efeitos demandados pela sociedade, né? E, ao mesmo tempo, intensificar e qualificar essa interação, né? Então, como ter uma boa interação
com o jurisdicionado, né, se a sua atuação expõe a fragilidade do governo, né? Então, existe um desafio que foi repassado para as entidades fiscalizadoras superiores, ou seja, ela precisou encontrar a sua forma de fazer isso, cada entidade, e, no limite, as equipes de controle, né, os profissionais que realizam esse trabalho, a instância de julgamento que recebe esse processo, o Ministério Público de Contas, o corpo de auditores substitutos, que é altamente qualificado no país, que também trabalha na função de julgamento, só que, em geral, num horizonte de proximidade maior com as equipes de fiscalização, tem que encontrar o seu modo de fazer isso, né? Então, a solução para essa antinomia, ela não é evidente, e ela inspira aqui a minha reflexão do dia de hoje, né? Inclusive lembrando da referência ao texto clássico, ao texto da Ilíada. No grupo de trabalho do Subcomitê de Auditoria de Desempenho, né, da Intorsai, o conselheiro na época, presidente da Corte de Contas da França, né, o conselheiro Nicolas Brunner, ele fala que o avaliador ele não é o policial, né? Essa função do watchdog, né? Exatamente do cão de guarda, ele é amainado na figura do avaliador. Quando o auditor ele se reveste dessa função, né? Essa natureza, esse temperamento de exercício do poder de polícia, ele fica necessariamente aplacado pela natureza do trabalho da avaliação. E no trabalho, né, que foi exatamente essa reunião que amparou a elaboração da Declaração de Moscou, essa era uma preocupação que estava presente, né? Então, eu vou, na próxima lâmina, trazer para vocês uma constatação, né, que pode ser uma constatação próxima, talvez no seu sentimento, da Declaração de Aquiles às portas da muralha de Troia, que diz, né, que a parceria que é estabelecida ela é com a instituição, ela não é uma parceria com o gestor. Talvez a recolocação das bases desse trabalho de avaliação nos termos da realidade política nacional, né, caracterizada por toda a trajetória e toda a história de patrimonialismo na administração pública, de mandonismo, toda aquela discussão feita historicamente pelo Raimundo Faoro, depois pelo Fernando Henrique Cardoso, e que começa lá atrás, né, com Vitor Nunes Leal, falando sobre o coronelismo como procedimento, como estilo, né, de exercício do poder local, ela suporta a ideia, ela ampara a ideia de que os termos de cooperação que são colocados para os avaliadores de política pública, né, eles se dão exatamente no nível de cooperação e de amparo com a gestão, né? Essa dualidade que é vivida pelo político no cargo, na condição de gestor, ela precisa ser percebida, né, pelo órgão de controle no momento de realização de condução do trabalho de avaliação de políticas, né? Eu trouxe aí um quadro que, na verdade, é uma reprodução, né, do livro do François Chazelle, que ele faz a discussão sobre poder e ação social, né? Então, quando existe a interação entre alter e ego, né, entre atores em situação de interação política, você pode ter uma matriz 2x2 que se define pelo cruzamento entre o tipo de sanção, se a sanção é positiva ou negativa, e sobre a via de sanção, né, a via da ação. Então, você pode agir mirando na mudança da situação, você pode agir mirando na mudança das intenções, né? Então, ego pode agir mirando na mudança das intenções de alter, e você pode agir com sanções positivas ou negativas. Então, quando você promove incentivos seletivos no sentido de estimular o desejo de alter de se comportar de determinada forma, você tem a persuasão, né? Quando você age de maneira negativa
né, tentando modificar as intenções, você reforça os compromissos assumidos entre os atores que estão envolvidos. Quando você age positivamente, tentando mudar a situação em que a ação acontece, você promove a incitação e, diversamente, quando você age tentando modificar negativamente ou tornar mais hostil a condição de ação de Alter, você promove coerção, né? Esse é o quadro analítico que o François Chazelle promove uma discussão lá com Raimundo Boudon, no famoso Tratado de Sociologia. Aqui. No próximo quadro, no próximo slide, eu tento fazer, e já estou caminhando para o final aqui, porque ainda quero ouvir César hoje, não sei se vai ser possível. Eu vejo as 4 situações no desafio procedimental do Tribunal de Contas em promover análise de políticas públicas. Existe incitação, né, quando os tribunais de contas eles focam na avaliação não apenas da gestão de política, mas ele olha na fase anterior, que é exatamente no controle de qualidade do planejamento governamental, né? Quando os instrumentos de planejamento, né, talvez o instrumento mais universal até em força da legislação brasileira, que é precisamente o PPA, ele passa a ser avaliado pelo Tribunal de Contas do ponto de vista da aderência entre o sentido da ação e o esforço orçamentário, né? Nós promovemos uma baseline, uma alteração na baseline da atuação dos governos, né? Então, nós induzimos o planejamento obrigatório. Nós criamos as condições para que o planejamento orçamentário deixe de ser uma peça ficcional e passe a ser efetivamente um guia para a ação governamental. Então, existe um procedimento de incitação do ponto de vista do comportamento do jurisdicionário. Existe uma ação persuasória, né, quando, mediante a avaliação dos resultados das políticas públicas, né, avaliação de impacto e avaliação de resultado de médio alcance, nós chancelamos, nós criamos um tipo de selo que o ator político, circunstancialmente investido da condição de gestor, ele pode utilizar, né, e é parte do jogo democrático, do jogo político, ele pode dizer, ó, eu sou um bom gestor, o meu modelo de ação, o meu programa, ele foi bem sucedido e o Tribunal de Contas, inclusive, reconheceu como boa prática, né? Então, existe um tipo de incentivo à boa gestão no momento em que o órgão de controle ele reconhece a validade da ação que foi tomada no sentido do alcance do bom governo, que é o termo que Gabriela Iocchi coloca lá na sua apresentação. Nós promovemos a ativação de compromissos, né, quando o tribunal se coloca dentro do espírito da Declaração de Moscou como locus da accountability transversal. Então, quando o tribunal promove audiência pública, promove fórum, chama os stakeholders, os envolvidos no processo de política para discutir dentro do seu espaço, o tribunal ele se transforma ou ele se efetiva numa peça de ativação de compromissos, porque ele passa a ser o vetor, o veículo com o qual o controle transversal se manifesta. E, por último, a coerção, né? O exercício da coerção é da natureza do Tribunal de Contas, né? Existe algo de leão no nosso jeito de produzir que não pode ser amainado, né, sob pena do tribunal perder sua identidade. Então, a geração de externalidades negativas, né, ao mau gestor, ele deve permanecer. A incorporação dessa nova possibilidade procedimental ou desse novo plano de ação, né, a partir da prática sistemática da avaliação de políticas, ele não esmorece a capacidade de ativismo do Tribunal de Contas, né? Esse era um ponto que eu queria destacar aqui. Na sequência, eu queria me colocar, então, na condição de um realista esperançoso, né, que é o termo de um paraibano, né, do Ariano Suassuna, quando proferiu o seu discurso no manifesto de lançamento do Movimento Armorial, ele disse que não era o pessimista, já que o pessimismo ele induz ao amargor, nem um otimista
né, que se arrisca a afogar nas águas da ingenuidade, da tolice, né? Então, ele se colocou na condição de realista e esperançoso, né? O meu sentimento, né, a minha interpretação desse movimento é que a atuação focada no controle do planejamento, ele melhora as condições operacionais da implementação de políticas, né, e apoia o agente político, né, e ocasionalmente investido da condição de gestor, para melhor realizar a sua agenda pública. Ou seja, isso blinda o gestor das variáveis da agenda oculta, ou seja, dos acordos de campanha, né, e da construção da base que o conduziu ao exercício do poder político, né? E um outro ponto que eu queria destacar também aqui é que o aperfeiçoamento do controle nessa etapa, ele reduz o número de arenas, né, simplificando o processo de gestão. Então, quando o número de arenas é reduzido pelo fato de que o processo de planejamento ele ganha transparência, o debate político vai para onde ele deveria estar, que é o poder legislativo, né, que é o processo de definição da agenda eleitoral, que é a divulgação do plano de governo. Então, no momento em que a agenda oculta ela é minimizada, né, as prioridades políticas elas vão para o processo, para o lugar correto das democracias, que é o processo de agenda séria, né, que de definição da agenda, e não mais para o processo de orçamentação, né, onde o técnico do planejamento ele cria espaços, ele cria lacunas orçamentárias exatamente para fazer remanejamento, que é em função dos acordos governamentais, que são os acordos pós-eleitorais. Então, quando o controle ele se desloca para a etapa de planejamento, garantindo visibilidade, né, e os outros pontos da Declaração de Moscou são essenciais, que estão ligados à transparência, à questão de possibilidade de controle social, de visibilidade para a opinião pública, de redução de assimetria informacional, né, você melhora significativamente o processo de implementação. Pode passar, por favor? Ok. Então, eu estou terminando, esse é o meu penúltimo slide, no último só tem meu nome aqui, eu vou abrir mão desse último. Eu digo que a avaliação de políticas não suprime, né, o papel de agência de accountability horizontal, então, nesse sentido, como alguém que promove a avaliação de políticas, que trabalha no dia a dia fazendo isso, eu fico bastante tranquilo em relação a esse debate. Eu acho que, mesmo nas condições atuais que a gente tem, não existe ameaça de minimizar esse papel, pelo contrário. Eu trago, inclusive, nesse sentimento, né, eu faço menção a um texto, a uma passagem de Sabrina Oken, que ela está aí na publicação dela, né, que essa missão de avaliação, né, ela ajuda, né, a superação das falhas ligadas à má gestão, sejam essas falhas intencionais ou não, né? Mas a qualidade do controle suprime ou minimiza o risco desses problemas de maneira indistinta. Finalizo aqui com o capítulo seguinte da Ilíada, né? Quando o Aquiles se encontra com o rei Príamos, que vai buscar o corpo de seu filho, e os dois guerreiros, né, o rei e o general, eles parecem entrar num acordo, né? Eles dizem que, e essa é a fala do rei, né? Entre guerreiros em dois lados do campo de batalha, a luta com honra e bravura agrada o destino, que era o deus, né, que os gregos antigos serviam. A ideia de que as mouras, o destino que é compatível com a natureza de cada um, de cada ser vivente. Então, quando o tribunal ele exerce a sua função, né, e honra a função que recebeu, seja a função de auditoria de conformidade, seja a função de avaliação de políticas públicas, e o bom gestor ele faz a sua função, não é necessário um tipo de melhorar o relacionamento entre o gestor público e o órgão do controle, né? A própria luta de cada um dos contendores, ele agrada a função pública, né, do qual ambos são investidos. A parte do controle e a parte da gestão, elas se complementam no sentido de busca do interesse público. E essa é a ideia
E esse é o sentimento que eu tenho quando a gente fala da avaliação de políticas como um horizonte técnico-procedimental e também um desafio político para as Cortes de Contas. Então, eu termino por aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade de falar. A gente deve ter um momento agora para conversar, né? Um momento para falar sobre o que foi apresentado. Então, eu chamo o Murilo, né? Que deve ser a pessoa que comenta agora as nossas contribuições. Obrigado. Obrigado, Arthur. Estão todos me ouvindo? Tudo certo? Sim, sim. Pois bem. Tranquilo. Ótimo, ótimo, né? Infelizmente, nosso colega César, né, teve que sair, né, um pouco antes de acabar aqui a nossa mesa, porque ele, né, foi agraciado aqui pela BCP com a honra de ter seu livro como um dos livros comentados e homenageados, né, da edição desse ano. Então, ele foi lá, né, discutir o livro dele, né, que com certeza, quando acabar aqui, se ainda, né, tiver acabado o evento dele, eu também vou lá prestigiar, né, o livro que ele lançou, que o tema é o mesmo que a gente está discutindo aqui, a atuação dos tribunais de conta. E eu queria fazer aqui, na verdade, um breve comentário, né, sobre justamente muito na linha do que já foi discutido, mas acrescentando um ponto fundamental, né, que o César comentou no começo, que é a ciência política, né? Estamos aqui num congresso de ciência política e como que nós, né, esses dois mundos, o mundo dos tribunais de contas, pessoas que estão na prática, na vida diária, enfrentando os desafios, tem a ganhar, né? E eu diria que é um ganha-ganha, né? Os dois lados ganham, com aliança com a academia e a ciência política em particular. Deixa eu até tirar isso aqui. Pois é. Continua me ouvindo? Vou tirar aqui o fone, né? Ótimo, né? Essa coisa de online, encontros online é sempre um problema, né? Eu estou morrendo de saudade, por exemplo, de encontrar meus alunos, de presenciais e tudo mais. A gente, às vezes, falando aqui, né, sem estar ao vivo, parece que estamos falando aqui para o buraco negro, né? Mas vamos lá. Então, queria falar, olha, pelo comentado, existem muitos canais em que a academia, a ciência política podem contribuir com os desafios que foram colocados pelos colegas, né? Em primeiro lugar, aqui fazendo uma retomada bem rápida sobre a importância dos tribunais de contas, né? Os tribunais de contas são extremamente importantes para o princípio, vamos dizer, de correição da administração pública, uma função, vamos dizer assim, mais clássica, né, de fiscalização, como diria o Arthur, watchdog, né, de você poder verificar se a lei está sendo atendida, né, e os procedimentos e as contas. Mas, cada vez mais, eu acho que todas as falas abordadas vão nessa linha de que você tem um papel moderno, né? Além dessa função clássica, né? Tem uma função que cada vez mais emerge, que é a função, tentando traduzir para a linguagem da ciência política, uma função informacional, uma função de fornecer informações para a sociedade, né, para o público, de modo a permitir com que o público, né, a democracia, os eleitores, eles tomem melhores decisões. A gente percebe, por exemplo, na ciência política, como que a informação é extremamente importante. Inclusive, isso é uma diferença entre democracias que funcionam bem e que não funcionam bem. Vamos pensar, por exemplo, tem muitos estudos que mostram o papel da imprensa, um papel de que, olha, aqueles países em que a população é mais educada e que leem mais jornal, né? Para que adianta isso, sabe? De certa forma, é muito isso, né? Por que as escolas são tão importantes para a democracia? Porque possibilita com que as pessoas leem jornal, né? Simples assim, entendeu? E lendo jornal, você consegue escolher, diferenciar aquele governante que faz um bom trabalho dos que não fazem um bom trabalho. E, inclusive, atualmente, a gente está conseguindo ver isso com muita clareza com a emergência desse fenômeno das fake news, né? A gente está vendo como as notícias falsas confundem o público, né? E levam o público a tomar decisões equivocadas até
ponto de vista da saúde, né, que é uma crise que nós estamos enfrentando. E os tribunais de contas eles entram com um ponto muito importante para reduzir a assimetria de informação. O cotidiano da administração pública, lá, a cozinha das políticas públicas, é muito difícil para o cidadão comum, às vezes até um cidadão bastante instruído, culto, com curso superior, né? Imagina, sei lá, um advogado, né? Uma pessoa que tem um economista, um cientista político, uma pessoa que entende muito de política, mas se ele não tem os dados na mão, não fez uma pesquisa, não tem lá informações a um custo razoável na mão, ele não consegue saber o que está acontecendo. E aí nós dependemos de órgãos técnicos que vão fazer essa análise, recolher os dados, fazer mastigar os dados, tornar os dados de fácil acesso para a população, para você reduzir essa assimetria que você tem entre governantes e governados. Ou seja, informar a sociedade. Né? E eu digo informar a sociedade de um ponto de vista amplo, né? Informar tanto o cidadão comum como a sociedade civil, a própria imprensa, ela precisa de ter informações para conseguir produzir suas notícias, a academia, nós mesmos, cientistas políticos, precisamos de ter dados, informação para conseguir fazer as nossas análises. Até o próprio setor público pode ganhar com isso. Por exemplo, eu que já trabalhei como gestor público há muito tempo, eu sei como que é difícil para que um órgão da administração pública tenha informação sobre outros órgãos, por exemplo, né? Então, ou então níveis federativos, né? Por exemplo, o governo municipal saber o que está acontecendo no governo estadual, no governo federal, e assim vai, né? E aí, nesse ponto de vista, órgãos de accountability horizontal, como os tribunais de contas, são fundamentais. Dito isso, temos então 3 desafios, que aí eu entro nessa questão da parceria entre academia e tribunais de contas. Você tem um desafio político, que é garantir uma atuação independente, né, e tecnicamente adequada dos tribunais de contas. Um desafio metodológico, que é como produzir dados precisos e confiáveis. E um desafio de comunicação, que é como comunicar a sociedade com efetividade sobre a atuação do setor dos tribunais de contas e as informações que eles geram, né? Longe de mim ter a solução para esses 3 desafios. São desafios muito difíceis, o desafio político, o desafio metodológico e o desafio de comunicação. São desafios muito grandes, né? E não vai ser eu aqui, né? Acho que é difícil, né, encontrar alguém mesmo que tenha, vamos dizer, uma solução definitiva, né? E esses desafios talvez não tenham mesmo de soluções definitivas, mas sim soluções que vão se melhorando ao longo do tempo. Mas os 3 desafios necessariamente levam a parcerias entre os tribunais de contas e a universidade. Vamos lá. Desafio político, que é como garantir uma atuação independente dos tribunais, ponto que foi relacionado até o César e os outros colegas que falaram as suas falas, estudos acadêmicos que mostram quais são as condições, né, os contextuais, né, as condições que tornam mais favorável um tribunal de contas mais atuante, menos atuante, mais independente, menos independente, né, inclusive com comparações internacionais, que é sempre uma coisa muito importante nas ciências sociais. E, basicamente, esses são pesquisas de ciência política. Né? Quem vai conseguir descobrir quais são as condições que fazem com que o Tribunal de Contas tenha uma atuação independente, técnica e atuante? Né? A ciência política. Esse é um nosso assunto, essa é a nossa área. Né? Então, é fundamental mesmo os cientistas políticos e os tribunais de contas, porque eles têm muito a ganhar com isso, né? Investir em estudos que mostram quais são os fatores que fazem com que atrapalham e que ajudam os tribunais de contas a cumprir a sua função. Tá? E isso pode, eventualmente, no futuro, levar a propostas de melhoria no desenho institucional. Né? Sabendo que tal fator ajuda, tal fator atrapalha, isso aqui. Né? Isso, no futuro, né, a médio e longo prazo, pode virar projetos de lei, projetos de emenda constitucional que vão tornar o desenho das instituições dos tribunais de contas melhor, sabe? Que funcione melhor, sabe? As instituições, elas são sempre um fator explicativo importante, mas eles também são sempre meio que um resultado de uma luta política, né? Quando a gente tem uma luta política, uma proposta, em algum momento isso tem que virar
uma regra institucional, né? Lembrando aqui, considerando as instituições como as regras do jogo, né? Em algum momento a gente tem que produzir alguma regra para alterar o jogo para um resultado que a gente quer mais, né? Não que as instituições expliquem tudo, longe disso, mas em algum momento a gente tem que passar por elas, não tem como. O segundo desafio, o desafio metodológico, que é produzir dados precisos e confiáveis sobre o setor público. Isso é um desafio para os metodólogos, eu mesmo sou um metodólogo de ciência política e de ciências sociais em geral. Então, produzir dados confiáveis sobre a administração pública é um desafio para os especialistas em metodologia, que estão, sobretudo, não só, mas sobretudo na universidade. E aí eu vou dizer que não é nem uma coisa da nossa área de ciência política, mas é uma de todas as áreas, da ciência política, da sociologia, da economia, da administração, dos especialistas em saúde pública, dos especialistas em educação, das engenharias, né? Vamos lembrar que os tribunais de contas também avaliam obras de engenharia, da contabilidade, né? Que é uma área que tem muitos ganhos acadêmicos. Inclusive, eu ressaltaria um ponto, né, que tem a ver com outro artigo que eu estou apresentando aqui na ABCP, na sexta-feira, fica o convite aí se alguém tiver interesse, que é sobre o uso de dados qualitativos também, não apenas quantitativos, né, que eu acho que os dois tipos de metodologias podem ser utilizadas. E, por fim, o desafio da comunicação, que eu acho que é uma coisa muito importante, que é importantíssimo comunicar com efetividade sobre os dados que estão sendo produzidos. Isso que vai causar um impacto na atuação dos tribunais de contas, principalmente por essa função informacional, né, de instruir o público, né? Muitas vezes os dados gerados são muito difíceis de ser acessados pelo cidadão comum, né? Muitas vezes as pessoas, gestores, os especialistas acham que você vai produzir um relatório e vai ter o padeiro vai ler e produzir uma opinião sobre o assunto, no padeiro da esquina, né? Ou o motorista do Uber, e nem sempre isso acontece, ou mesmo isso é possível. Mas vamos lembrar que o Tribunal de Contas ele tem que informar a sociedade e do ponto de vista amplo, né? Informar a imprensa. Às vezes você não consegue produzir um relatório que vai ser acessado pelo motorista de Uber, mas você pode acessar um jornalista, e o jornalista, que tem a expertise da comunicação, vai conseguir produzir uma notícia que aí sim vai atingir um público mais amplo, entendeu? E eu queria ressaltar, só para finalizar, que a academia também cumpre esse papel, né? A atuação dos tribunais de contas muitas vezes é extremamente importante, talvez como uma fonte de dados primários, que podem servir, por exemplo, para instruir os acadêmicos, os nossos alunos de mestrado, de doutorado, as nossas próprias pesquisas, e essas pesquisas vão ajudar a instruir os tribunais, a imprensa, outros gestores públicos, e assim vai. Então, essa comunicação é uma comunicação que pode vir por muitos caminhos, entendeu, né? E aqui na ciência política, nós realmente adoramos os dados produzidos pelos tribunais de contas, né? Quando eles são abertos, acessíveis e tudo mais, e nós utilizamos muito no nosso trabalho. Então, seria importante até azeitar essa relação para a gente conseguir ganhar para a gente, para produzir nossas análises, e também ganhar para o próprio tribunal, divulgando o trabalho deles, citando eles e tudo mais. Tá? É isso que eu tinha para falar. Aprendi muito com a discussão. Foi muito bom participar dessa mesa. Agradeço muito o convite, né, que foi feito pelo César, né, que ajudou a articular, e os outros colegas que, nesses meses que a gente está em contato, eu aprendi muito, me ensinaram muito sobre essa área, né? E agora nós podemos falar, se alguém quiser fazer um comentário, né? Fazer comentários, a gente pode talvez ter alguns minutos, né? Estamos um pouquinho adiantados no horário, mas nós podemos talvez abrir um pouquinho para fazer alguma discussão, se alguém tiver interesse. Não sei se talvez na sequência seja o caso da gente tentar fazer um arremedo do que comentamos a partir das considerações de Murilo aqui na sequência, né? Talvez Sabrina, Fátima e eu, já que foi a ordem das falas, quero trazer algum comentário a partir das observações de Murilo. Não sei se Fátima tem alguma observação, Sabrina, talvez.
Eu só, então, para concluir, acho que foi muito produtivo aqui o nosso encontro, o nosso debate. E realmente essa questão que o Murilo colocou do que a ciência política tem a ver com os tribunais de contas, e ele bem se dividiu em três eixos, eu acho que é realmente isso. O Tribunal de Contas, ele é uma instituição, e como toda instituição, cabe também à ciência política se debruçar sobre uma melhor forma, um modelo institucional que possa compatibilizar o desenvolvimento de uma sociedade política e democrática com um modelo de dever, de prestação de contas. Eu acho que estamos avançando. Gostei muito, Arthur, da sua fala ali do não otimista, mas não pessimista, mas o realista esperançoso. Então, eu também me coloco como uma realista esperançosa, no sentido de que podemos sim avançar. Apenas parabenizando a todos, e foi ótimo. Obrigada. Não, eu vou só também agradecer e fazer um comentário mais breve. Eu acho que o Murilo colocou uma questão que eu acho que é crucial, né? O tribunal, a condição hoje, eu acho que para todos esses órgãos, em particular para os tribunais de contas, é a abertura para o mundo real, né? O tribunal tem que sair da ficção, né, de que é algum órgão jurídico que está no campo, né, da justiça, para o mundo real. Ele trabalha com política pública. E eu acho que esse olhar, né, e essa troca com a universidade é crucial para esse entendimento. E aí é também quando a gente vai conseguir construir uma maturidade. Aí eu vou falar um pouco, Arthur, na questão do projeto do tribunal de fazer o mestrado, a pós-graduação em políticas públicas, como forma, né, de fazer com que todo o corpo da casa se aproprie, né, do objeto, né, do trabalho dele. No fim, é isso. Então, eu acho que é muito bem-vinda. E aí eu tentei um pouco falar sobre essa possibilidade. Eu acho que a gente está vendo um momento muito sombrio, né, no mundo, no Brasil, né? E eu acho que esse momento ele também é muito rico, porque ele permite que a gente crie caminhos novos. A gente vai ter que deixar aquela velha roupa colorida, não é, em algum lugar, não é, e vestir uma nova. Não adianta, eu não tenho saída. É um pouco como eu vejo o tribunal, ele não tem saída. Minha história pessoal, eu fui gestora pública também, então eu acho que é um caminho sem volta, né? Não sei se a gente vai conseguir chegar o mais próximo do que a gente gostaria, mas eu acho que a gente começou a caminhar e para mim não tem volta. Inclusive essa coisa assim, quando a gente começa a acompanhar um pouco os movimentos sociais, como estão se colocando, a gente começa a ver, por exemplo, os grupos que começam a se posicionar contra os tribunais, né? Se a gente entrar no Instagram, no Facebook, o Facebook eu já nem uso, mas o Instagram, o YouTube e tal, os grupos que se funcionam de forma muito crítica com os tribunais, né? Principalmente pelo patrimonialismo, pela aquela velha história nossa, né, do Estado brasileiro. Então, não tem, a gente não volta, a sociedade não vai voltar para dentro da gaveta, né? Então, ou a gente vai enfrentar isso com transparência, né, com lucidez, né, e aí não é não punindo, mas de uma forma diferenciada, saindo do lugar. O tribunal não é um ente policial, o tribunal é um ente que analisa e reflete, né, e atua de forma a contribuir para a correção no uso do recurso público. E aí, na rasteira disso, vai tudo, né? Vai tudo que a gente pode imaginar de corrupção, de tudo, mas ele é esse lugar, um lugar do conhecimento, fundamentalmente, né? Ele não só reproduz coisas, mas ele gera conhecimento. E eu acho que essa troca com a academia é fundamental para colocar o tribunal no outro patamar. Então, eu queria, na verdade, agradecer
parabenizar a todos, foi uma honra muito grande estar participando com vocês e agradecer a oportunidade mais uma vez. Obrigada. Bem, a título de palavra de recado final, né? Assim, eu não inovo nesse sentido, eu agradeço muito pela oportunidade aqui, pela chance de conversar, uma conversa com colegas e parceiros no sentido de compartilhamento de preocupações e interesses intelectuais. E eu me arrisco a dizer também, em termos de esperança e de desejo de um país melhor, né? Então, eu sinto esse tipo de disposição, e isso é animador. O debate intelectual ele flui com muito mais leveza, né? Quando a gente fala entre pares. E da apresentação do comentário de Murilo, ele destacou 3 dimensões. Eu vejo um ponto, né, do desafio metodológico, que é um desafio metodológico compartilhado entre pesquisadores e analistas de políticas, né, de uma maneira geral, estejam dentro do tribunal ou fora dele, né, mas o desafio de produzir informação de qualidade e de chegar a inferências que sejam consistentes com o tipo de fenômeno que a gente analisa, né, inclusive tentando dotar as inferências do rigor necessário até para blindar o tipo de informação que a gente produz do fato de que nós lançamos informação no ambiente político, né? E que existe uma tendência de que a informação prestada tanto pelo corpo técnico como pelo julgador, ele sempre é revestido, né, do contexto político em que ele se insere. Então, esse trabalho a gente é desafiado a se apropriar das técnicas necessárias, das bases de dados consistentes e também de fazer pesquisa de campo, né? Isso é um desafio real. E o desafio institucional, eu fui remetido, quando eu vi você falando, de pensar em instituições não apenas como regras do jogo, né, que é a visão mais prevalente, digamos que é o debate mais clássico acerca de instituições, mas também das instituições como padrões cognitivos, né? Então, nesse sentido, a gente tem um modo de entender e de ver a atuação do órgão de controle e do seu corpo técnico que está em processo de transição, né? Essa mudança de mentalidade ela é necessária para que não apenas para que o tipo de oferta do tribunal, um ambiente democrático, ele possa ser mais bem entregue, né? Mas também que o próprio tribunal ele consiga gerar esse tipo de serviço, né, que está sendo cada vez mais demandado. Então, eu vejo, eu me lembrei agora da carta de Paulo aos Romanos, né, quando ele diz que o momento é de não apenas, né, de não se moldar ao mundo, mas de modificar o entendimento, né? Esse é um desafio que é colocado para as equipes técnicas, no sentido de mudança de mentalidade diante de novos desafios para as democracias, para os países, principalmente para os países que, como o nosso, têm um histórico, né, de autoritarismo, tem um desafio de tirar as pessoas da pobreza, de promover desenvolvimento econômico, de garantir saúde e equilíbrio às instituições e de reforçar o imperativo democrático, né? Então, a gente se coloca nesse desafio, nosso trabalho ele é diariamente convocado a se atualizar, né, em face desses chamamentos. Então, eu agradeço mais uma vez e passo a palavra aí para Murilo fazer o encerramento da nossa sessão. Então, tá bem. Então, agradeço a todos aí que participaram do nosso debate. Então, eu encerro aqui essa que espero que seja a primeira ou a segunda, na verdade, né? Segunda mesa de muitas, né? Que vão discutir a ciência política, os tribunais de contas
com foco na ciência política, criando esse diálogo entre a academia e os tribunais de contas. Então, muito obrigado a todos que vieram. Um grande abraço. Viu?